Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para dizer um oi, desejar a você um excelente dia e me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Sitashi Osaka, sou descendente de japonês. Quase a metade da minha vida eu vivi no Japão, na minha adolescência, na infância, adolescência, na idade adulta também, até meus 28 anos eu estive no Japão, onde fui forjado, moldado em alguns conhecimentos. Aos 22 anos, aos 22 anos de idade, para mim foi um momento muito importante, na qual eu estava em meio a uma busca pessoal, uma busca por crescimento, né, amadurecimento, evolução pessoal. E ali eu tive, para mim, que foi um dos maiores revelações. Foi descobrir que usamos apenas entre 3 a 5% apenas do nosso potencial. E isso significa que, vamos dizer, temos 97 ainda por cento de potencial. Tá aqui dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, tipo, dormindo, hibernado, esperando ser despertados. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito maravilhado. Falei, uau! Quer dizer que se eu não utilizar um pouquinho mais do meu potencial, quais as coisas que eu não conseguiria fazer, né? E ao mesmo tempo eu olhei e falei, mas por que isso não é informado, não é ensinado para as pessoas? Aí naquela hora eu falei, não, eu quero compartilhar, quero que o máximo de pessoas saibam que elas possuem um grande potencial. Ali naquele momento nasceu, né? Saiu uma faísca e nasceu no meu coração o desejo de ter um instituto onde eu pudesse transmitir esse conhecimento. De lá para cá, ainda 2022 eu ainda continuei ali por alguns anos, uma busca, sabe, incessante ali, igual um maníaco, 24 horas por dia. Mas ali já começou, nasceu, né, essa visão, esse desejo, que já faz muitos anos eu alimento eles. Quem me conheceu aqui no Brasil, conheceu eu pelo serviço de metalúrgica, de solda. São poucos que acho que ouviram eu fazer algum trabalho na área do desenvolvimento humano. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu ainda realizava algumas palestras, alguns treinamentos particulares, mas uma coisa que atendia, né, de forma clínica também, mas uma coisa que para mim foi muito marcante naquela ocasião foi que eu olhei assim e falei, o pessoal aqui no Brasil não está preparado ainda para isso. Não está preparado ainda para isso. E com a pandemia que ocorreu, houve um grande chacoalhou, né? E despertou as pessoas. É um acontecimento que foi muito triste, né? Ainda não, né, terminou 100%, né? Muitas pessoas perderam alguns entes queridos, mas foi um mal que veio para bem, porque muitas pessoas despertaram para a necessidade, né, do autoconhecimento, autodisciplina, de cuidarem, né, da sua saúde, ou seja, a prevenção. Em alguns outros países, como no Japão, né, a ideia da prevenção, isso é muito comum. Nós não esperamos ficar doente, adoecer, para depois se tratar. A gente já trabalhamos em não adoecer. E eu busquei ensinar isso aqui no começo no Brasil, mas as pessoas não tiveram muito entendimento, muita aceitação. Aí eu parei com as minhas atividades. Mas, depois da pandemia, o quadro mudou. Recentemente eu fui prestigiar ali uns parceiros, né, de trabalho que estavam ministrando um treinamento, né, um workshop ali do dia inteiro, e teve várias palestrantes que estavam ali.
E eu achei interessante, foi muito marcante para mim, muito notório que todos os palestrantes, indiferente da sua área ali de atuação, todo mundo falavam sobre a importância do autoconhecimento. Fiquei olhando assim, eu achei muito estranho, falei, as coisas mudaram, hein? Porque quando eu buscava falar sobre isso, autoconhecimento é a base para qualquer mudança, para qualquer transformação. Vamos dizer assim, quando nós estamos com alguns sintomas e vamos no médico, no hospital, o médico ele vai fazer em nós uma análise, ele vai nos examinar. Somente através do resultado desse exame que ele vai poder falar alguma coisa. O autoconhecimento é exatamente isso, é você se conhecer para entender o que você precisa melhorar. Então, quando eu vi esse pessoal, todo mundo falando disso, eu falei, oh, mudou as coisas. Mudou as coisas, mas mudou para o bem. Então agora as pessoas estão entendendo a importância de cuidarem da sua saúde. E exatamente também na pandemia, eu fico mais ali, mais internamente, né? Tive algumas situações ocorreram e eu parei para voltar para mim. E eu observei que eu estava morrendo por dentro. Porque eu abri a empresa aqui no Brasil para buscar fazer com que ela fosse uma mantenedora do projeto, para não ficar dependendo de doação, não ficar dependendo de governo, do sistema. E desde o início o objetivo era treinar alguém para ficar cuidando da empresa, né? E assim eu tivesse a condição de continuar o trabalho de semeadura, né? O trabalho de conscientização, educar e reeducar as pessoas para que viessem entender a importância de cuidar de si, a importância de investir em si. Só que aqui no Brasil eu tive umas dificuldades em encontrar pessoas realmente que entendessem isso e quisessem tomar conta, né? Ensinei bastante pessoas, mas as pessoas, por falta de visão, aprendem um pouquinho com a gente e elas acham que já sabe tudo. Então, eu apoio o crescimento das pessoas, dentro de mim, eu quero ajudar. Mas uma coisa que nós somos antigos veteranos temos é muitos anos de experiência. E isso proporciona a nós visão. Até nessa área, né, na área da solda, eu ainda tenho, se eu estou ali praticando, eu estou aprendendo. O aprendizado, ele é eterno. Só que muitas pessoas se precipitam e perdem a oportunidade. Resumindo, na pandemia eu fechei tudo e falei, vou voltar para aquilo que o meu coração, aquele fogo que tem dentro do meu coração, que é atuar na área do desenvolvimento humano, compartilhando esses conhecimentos que eu adquiri no Japão para ajudar as pessoas. Eu sou um pouco maníaco, quando eu faço alguma coisa eu aprofundo bastante. Então a gente adquire um conhecimento diferenciado e graças a Deus eu possuo algumas habilidades na qual consegue ajudar encurtar o caminho da busca das pessoas. Eu tenho uma habilidade de acelerar isso. E eu não encontro em nenhum outro lugar, conheço muitas metodologias fora do Brasil, aqui do Brasil também. E eu vejo que esse conhecimento ele é único. Então, na pandemia, eu coloquei na balança continuar com esse conhecimento guardado só para mim e compartilhar isso com as pessoas. E eu vi que a balança pesou bastante, no sentido de, não, isso não pode ficar guardado, tem que ser compartilhado. E desde aí, comecei a fechar tudo, a empresa, me preparando para voltar para o campo de batalha. Hoje eu estou aqui, né, fazendo já alguns vídeos, me preparando. O objetivo é deixar esse mundo um pouquinho melhor para os meus filhos, para a próxima geração, do que quando eu cheguei. O quanto
eu vou conseguir fazer a mudança, eu não sei. Mas pelo menos um pouquinho eu desejo deixar esse mundo melhor para os meus filhos, para a próxima geração. Se isso faz sentido para você, eu te convido a apoiar esse projeto. A base dele é levar um conhecimento relacionado à mente humana, ao nosso potencial que nós temos. É abrir a visão das pessoas, é abrir a tua visão, para que você venha entender e venha acreditar que realmente possui um grande potencial. E saber que com a maneira correta é possível extrair ele. Mas, para que quando você extrai o seu potencial, você não prejudique as pessoas, também existe a importância de ensinar, de falar para você, de conscientizar na importância de todo dia estar trabalhando e se melhorando você como pessoa. Então, esse é o meu objetivo, é levar esses conhecimentos que venham agregar na sua vida para o seu crescimento pessoal, profissional e como um ser humano no todo, mas de forma científica, não de forma filosófica, não de forma mística ou religiosa. A minha base, você vai ouvir muito eu falar nos vídeos que eu sou cristão, que eu tenho a Bíblia como manual de conduta, tá? Mas quando se trata de desenvolvimento humano, não envolve religião, não envolve misticismo, não tem nada a ver com filosofia. É ciência pura, é ciência real, tá? Baseado em como o cérebro humano funciona, em como nós, seres humanos, funcionamos. E é somente através disso que é possível replicar o processo. Então, é com essas bases que eu atuo, que eu ensino e que eu oriento. Então, se você deseja melhorar você como pessoa, se você já é um pai, já é uma mãe e gostaria de entender um pouco melhor como nós funcionamos para orientar seus filhos, saber como desenvolver os seus filhos, ou se você hoje atualmente vive uma condição na qual não é a condição que você acredita que você merece ou que você gostaria de viver. E em todos os aspectos de nossa vida, tanto financeiro quanto emocional, tanto como questão saúde física, mental. Tá? Então, se você é uma pessoa que deseja melhorar a si mesmo, crescer, ter mais resultados e também, consequentemente, deseja fazer alguma coisa de bom para deixar esse mundo um pouquinho melhor, então eu te convido a estar comigo, acompanhando, apoiando este projeto, este sonho que nasceu no meu coração há 20 anos atrás e que não é para apenas me engordar, é para ajudar realmente ao próximo. Então, se faz sentido para você, não vou mendigar like, nem curtida, nem inscrição, porque quem mais vai se beneficiar em curtir, em comentar, vai ser você. Então, fica aí a dica, fica aí o convite, que Deus abençoe a sua vida.